Mas aqui diamagnetismo para magnetismo, né, a questão assim, vamos para meios lineares homogêneos. Então, assim, a questão aqui é que o seu material ele não tem magnetização própria. Isso não quer dizer que ele não tem espiras, né? Então, o diamagnético ele realmente não tem espiras, o paramagnético tem, mas a questão do paramagnético ele cada uma está para um lado, então efetivamente não contribui, né? Mas por isso que está a diferença dos dois, né? Então agora alguém aplicou, eu estou uma intensidade magnética, um campo H, né, de forma externa. Mas tudo bem, pode ser B, a questão tudo faz. Mas é porque H, essa aqui é a questão geralmente que o pessoal enrola com H e B, porque em eletrostática a polarização é proporcional, a suscetibilidade elétrica, né, é constante de proporcionalidade entre P e E, né, entre polarização e campo elétrico. A suscetibilidade magnética, ela aqui que é constante, material constante homogêneo, entre M e H. Por isso que eu fui fazendo essa distinção de H para B, é só por causa dessa relação. E aqui, é porque do jeito que ele é definido aqui, assim, mas como os três são relacionados, isso aqui é constante, então M também pode escrever em termos de B, né? Mas essa é uma definição que cabe melhor, né, por essa ideia de que o H é um cara que você está aplicando o sistema está respondendo, criando a magnetização, né? Mais ou menos por aqui. E até para a questão do sinal, né? Para ver se esse... Porque, eu quero dizer assim, a relação entre M e B, né, ela é sempre... E os dois apontam sempre na mesma direção. Agora o MH não, depende do sinal da suscetibilidade. Se essa corrente foi criada de forma induzida ou se ela foi alinhada, que é diferente de diamagnetismo para magnetismo. Por isso que é importante relacionar com H. Mas uma coisa que também é um ponto interessante é que a gente só vai discutir materiais típicos, né? Nada muito complicado. Então, materiais típicos magnéticos, esse número daqui, que é o número, esse tem a mesma dimensão, é pequeno. Positivo e negativo, ele é menor que 1. Isso aqui é importante, né? Menor que 1 por causa dessa relação daqui, por isso que fica importante. Você pode relacionar, digamos, o B com H. Digamos, M é que H, né? Então substitui aqui e bota H, M0, 1 mais que. Então repara que como esse cara é menor que 1, né, o B e o H sempre estão na mesma direção. Então eu falei errado, né? O B e o M podem estar com direções opostas. Quem está na mesma direção, B e H, né? Então aqui, e esse cara daqui, você pode chamar simplesmente de Mi. Pode trabalhar assim também. Ao invés de relacionar H com M, relacionar direto B e H com Mi. O Mi que chama de permeabilidade magnética do meio. Geralmente é isso que a gente faz. Geralmente a gente pode definir o problema assim, em termos de Ki ou em termos de Mi. Tanto faz. Então, por que? Essa parte é legal, né? Porque se é constante, então H é isso. Se eu volto na equação que o rotacional de H é a carga livre, é o J livre, né? Então o rotacional agora do B fica Mi J livre. Então é muito parecido com a equação, se fosse 100,5, né, seria Mi0J. Então a equação virou de novo a equação de Maxwell, aqui lei de Ampère, né, porque não tem o termo lá do Maxwell, usual, trocando Mi0 por Mi. Então todo meio, independente se ele é dielétrico ou paramagnético, diamagnético ou paramagnético, né, que significa o sinal desse aqui, né, ele simplesmente está escondido aqui, né? Então o Mi pode ser maior ou menor que Mi0. Essa é a questão, não é igual no dielétrico que o Mi é sempre, que o epsilon, né, é sempre maior que o epsilon 0. Aqui ele pode ser maior ou menor, mas ele é sempre positivo, né, porque esse cara é menor que 1, e toda a contribuição do material está codificada no Mi. Então a gente pode todo esquecer para esse tipo de problema, que é o problema clássico normal, pode esquecer tudo que a gente discutiu lá de H, B e tal, e simplesmente trocar o Mi0 por Mi. Isso é muitas coisas que a gente vai fazer, principalmente muita coisa, geralmente que se faz, né? Principalmente em TE2, mas lá é outra questão. Então, aqui só para dizer que esse cara aqui realmente é menor que 1, é a tabelinha que está no Griffiths, né? Eu achei uma mais completa no Heights, mas acabei que não peguei. Então, repare que diamagnético,
e paramagnético. Olha, esse cara é 10 menos 4, 10 menos 5, 10 menos 6, aqui tudo negativo, aqui positivo. Então tudo bem menor que 1. Né? Só esse cara aqui, nem sei o que é isso, que é 10 a menos 1. Opa! Né? Então repare que B e H sempre estão na mesma direção. Esse cara daqui, ele é o 1 mais Qui é positivo. Né? Então o Mi é positivo. Beleza? Isso aqui é só para... É esse tipo de coisa que a gente está lidando. Né? Então, toda a discussão não fica problemática. Eu vou deixar ali no, digamos, com complemento, né? Um artiguinho da revista de Ensino de Física. O cara entra mais no assunto de H e B, mais ou menos os mesmos pontos que eu estou colocando, né? Mas aí ele pega assim, casos mais extremos, onde isso tipo, fica mais relevante. A ideia dele fala assim que você relacionar, mais ou menos a conta que eu vou fazer no próximo, né, da origem microscópica desses caras, uma ideia é que a relação entre H e M, do jeito que a gente faz, ela faz muito sentido, ela é mais natural no caso paramagnético. Né? Mas no caso diamagnético, seria melhor você fazer a relação direta entre M e B. Né? Isso faz sentido. Né? Mas pro nosso caso, isso não implica em nada de diferente aqui, nada de interessante. Né? Então vamos embora. Agora pode perguntar assim, por quê? Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas por que 2 sinais? A continha mesmo, vou fazer uma continha no próximo vídeo, pelo menos qualitativa, né? Mas só para dar uma ideia, aqui mais qualitativa ainda, sem continha, né? Porque você tem dois sinais, coisas que não acontecem no dielétrico, né? E acontece no material magnético. Por que, digamos, fazer só o paralelo? Porque quando você tem um diamagnético, o cara não ter polarização intrínseca, né, esse inerte, né, o centro de carga positiva coincide com negativa, você aplica o campo externo para cá, a carga negativa vai para cá, a positiva vai para lá, ponto de força, então vai para lá. Agora, se esse cara já tem um dipolo, carga positiva e negativa, quando você aplica um campo externo, ele gira, ele cria um torque, e de novo carga positiva e negativa para cá, positiva para lá. Então os dois apontam do mesmo jeito. Agora aqui não, no magnético não. Mas se esse cara não tem corrente efetivamente nenhuma, o átomo, né? Então repare assim, quando você aplica um campo, isso aqui é um diamagnético, então ele não tem, as correntes internas lá do átomo se cancelam, ou não tem corrente, né? Uma casca de uma casca de probabilidade da de elétron. Eu não quero falar de mecânica quântica, uma nuvem eletrônica, né? Mas ele não gera corrente. Aí, então quando você bota um campo externo, você criou um fluxo magnético que não tinha. Então quando você criou, vamos supor que criou para cá, né, esse cara cria uma corrente induzida, a lei de Lenz. Né? Então a corrente induzida é assim, né, que o fluxo está aumentando, não tinha campo magnético, agora tem. Assim, é o vídeo 1 da semana 12. Então o momento de polo está para onde? Está para cá, ao contrário. Então ele cria uma corrente induzida contrária. Então esse cara cria um momento de polo para cá, né? E a magnetização é o momento de polo por volume. Então a magnetização fica oposta. Essa é a ideia. No paramagnético, digamos, não é que isso não exista. Né? Você vai aplicar, vai criar uma corrente induzida também. Só que essa corrente induzida é menor só que a corrente que o próprio cara já tem. E a corrente que o próprio cara já tem, ela cria um momento de polo que tende, aqui quando você aplicou que o campo externo que eu te chamo de TDH, né? Por isso que eu estou botando Mi0 aqui, né? Esse aqui seria o B. Né? A gente já viu isso, né? Que você aplica o campo externo cria um torque, né, na espira para apontar na direção. Então ele tende a alinhar. Então na média, claro que ele vai pegar, vai ficar meio torto, não é que todo mundo fica alinhadinho. Né? Ele tende, esse cara vai te dar uma energia, esse cara vai começar a balançar, ou desbalançar, mas aqui tem a questão de temperatura também. Né? Então você vai ver que na média ele vai apontar na direção do campo. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Mas essa é a diferença fundamental. Não quer dizer que aqui, como você criou o campo magnético, também vai criar uma corrente induzida ao contrário. Mas essa corrente que supera. Né? Então, quer dizer, o efeito paramagnético, ou desculpa, o efeito diamagnético, ele é universal, quando você aplica o campo externo, sempre cria. Agora a questão é que no paramagnético, essa corrente induzida supera, né? E no material que a gente chama de diamagnético, não tinha corrente nenhuma. Então ele só tem essa contribuição. Então por isso que é o oposto. Né? Então essa ideia qualitativa, completamente qualitativa. Um pouco menos qualitativa a gente faz no próximo vídeo.
né? É um pouco menos qualitativo só porque vai ser clássico, né? E essa conta mesmo tem que fazer, você vai fazer no curso de Mecânica Quântica 3. Provavelmente é um curso de estatística, né? A conta mais séria, mas pelo menos para dar uma ideia. Esse é o próximo vídeo. Então já está tudo montado. Vamos fazer o exemplo clássico. Pelo menos a gente tem que ter um exemplo. Feito. A gente não tem muito tempo de curso, mas pelo menos esse exemplo tem que fazer. Então você tem uma esfera magnética e eu aplico um campo externo, né, que eu estou chamando de H0. Né? Então aqui é Mi, aqui é M0. Quer dizer, eu chamar esse cara de B0 ou H0, tanto faz, porque é só um M0 de diferença. Né? Então esse cara é constante uniforme. Beleza. Condições de contorno. Então, vamos aplicar as condições de contorno. Essa daqui é de sempre. Aqui eu esqueci um vetorzinho, né? Vou tirar o vetorzinho daqui. Né? E aqui eu botei o vetorzinho. Então, o campo magnético perpendicular, né? Então na direção radial é contínuo. O H, aqui tangencial, vai ser contínuo também. Então não tem carga livre, então isso aqui sempre funciona, porque isso aqui tem relação só com o rotacional desse cara é o J livre. Se não tem J livre, o H é um gradiente. Em todo lugar, beleza. Né? E agora a questão do meio ser linear homogêneo. Então a gente eliminou o M, de certa forma, falar do M, dessa relação daqui. Então o B também é um gradiente. Só que o constante de proporcionalidade é diferente dentro e fora. Dentro é μ e fora é μ0. Então como o divergente de B é zero, né, então o divergente de H também é zero, então é a equação de Laplace. De novo, beleza, sem problemas. Como esse cara obedece a equação de Laplace, você tem que impor que esse potencial tem que ser contínuo, né, na superfície. Na verdade, essa condição aqui de contorno, ela equivale a essa. Então eu não vou usar esse cara, vou usar isso e isso. Isso eu quis dizer aqui. Então bora. Mesma coisa, brincadeira. Dentro só tem RAL, né, porque o potencial na origem não pode divergir. Fora você tem esse cara que cai. Opa, aqui faltou um sinal de mais. Né? Aqui tem um mais. Né? Aqui eu já fiz aquele truque que lá longe você tem que ter o campo externo. Né? Então lá longe esse cara morreu e ficou o campo externo H que você está aplicando, por isso que aqui tem menos H0, R cosseno θ, que é o Z. Então lá fora, menos o gradiente disso dá H0 em direção ao Z. Então já está resolvido, aqui faltou o mais. Então a continuidade do potencial faz R igual a, né? Aí é só comparar, né? Então para zero, então A0 tem que ser B0 aqui, dividir aqui, então por A, quiser por A, né? O A1, né? Faz L igual a 1 aqui, então aqui ficou A, aqui ficou B sobre A quadrado e aqui ficou A, menos H0. Então eu dividi por A, então aqui vai cortar o A e aqui vai ficar A ao cubo. Então por isso que aqui menos H0, B1 ao cubo. E a partir de 2, esse cara não contribui mais, né? Simplesmente isso igual a isso. Né? Então aqui por isso que o R igual a A, ficou esse cara daqui. E acabou. Falta outro, né? Vamos ao B. Então aqui o B é contínuo, mas o H não. Né? Porque o Mi fora é Mi0, dentro é Mi, fora é Mi0. Né? Esse cara dentro tem um Mi, fora tem um Mi0. Obviamente que tem o sinal de menos os dois, né? Mas eu já cortei o sinal de menos. Então é só pegar e derivar. Esse dentro é o AL, só derivei aqui, caiu, papapá, soma de 1, fora, daí vai ficar com relação a R, então aqui tinha um R cosseno θ, então o R ficou só o cosseno, cortou, né? Ficou só o cosseno θ, é o P1, né? Aqui ele tinha um sinal de menos, o outro cara tem um sinal de mais, só quando você deriva, né? Caiu menos L mais 1, isso aqui ficou menos, então aqui ficou L mais 2. Beleza, então é simples em entender, faz a continha. Agora só compara tudo de novo. L igual a zero, não tem nada do lado de cá, então o B0 é zero. Se o B0 é zero, o A0 pela outra relação, né, também é zero. Acabou. Pode fazer a mesma lógica, né, para L a partir de 2, né, que aqui vai te dar uma relação, o outro tem outra relação, a única solução, tudo ser zero. Agora para L igual a 1, a relação vai ficar assim. L igual a 1 aqui dá 1, aqui não dá nada. Esse mi eu passei dividindo, esse menos mi0 eu botei em evidência, menos mi0 mi, então aqui ficou H0. E aqui L igual a 1 duas vezes B1 ao cubo. E esse, então, a única coisa que você tem que resolver, então essa equação que a gente tirou daqui,
E essa equação de da continuidade, tirou da continuidade do φ. Então, sisteminha. Eliminando a 1, por exemplo, pega esse menos esse. Isso que eu fiz aqui. Então, cortou. Aqui menos começa a ficar mais. Então, vai ficar mesmo H, né? Bota H em evidência. Ficou esse cara menos 1, o H. E aqui você vai botar esse menos esse. Então, aqui vai ficar mais. Então, botar o B1 em evidência vai ficar um 2 mais um Mi 0 Mi. E aqui esse é o cubo, né? Que eu joguei para lá, ficou o cubo multiplicando. Então, esse daqui vem com o sinal de mais, que está dividindo. E esse daqui vem com o sinal de menos. Porque aqui é o sinal de menos aqui para cancelar, que ficou mais. Então, tá certinho. Só eliminar aqui o B1. Então, se você tem o B1, você pode achar o A1. Mas antes aqui, eu vou trabalhar com Ki. Né? Por quê? Porque o Mi é 1 mais Ki, Mi 0. Né? Então, aqui fica fácil. O Mi sobre Mi 0 é 1 mais Ki, aqui fica só Ki. E agora ficou Ki. E aqui fica 3 mais Ki. Lembra que Ki é número. Fica acho que mais simples. Né? Então, B1 é isso. Volta aqui, substitui, sei lá, nesse aqui, né? Pra gente achar que é A1. Então, bota aqui. O H0 fica em evidência, o A ao cubo corta. Fica menos 1 mais Ki sobre 3 mais Ki. Tira o mínimo, né? Então, o Ki corta. Fica menos 3, 3 mais Ki. Beleza. Então, achou B1, achou A1. Então, ficou aqui o seu potencial magnético aqui dentro e o potencial magnético fora. Dentro só tem o A1, né? Fora o B1 e o campo externo. Então, aqui eu multipliquei e dividi por R, né? Aqui é R cosseno θ, Z. Então, aqui fora, aqui é um campo de dipolo e um campo constante uniforme. E dentro ele é o constante uniforme. Então, o que é o H dentro? Esse cara é menos o gradiente disso. Né? Então, aqui é o H0, né? Porque tem a direção Z. Então, aqui com mais. O que é a magnetização? Então, a magnetização dentro, né, é simplesmente o campo H dentro, né, vezes o Ki. Porque o meio é homogêneo isotrópico. Né? Então, ficou só esse cara. Repara que aqui o M ele segue o sinal da suscetibilidade, para aquela nossa ideia. Se ele aqui vale para diamagnético ou paramagnético, porque o Ki é menor que 1. Então, se esse cara é positivo, ele acompanha o H0. Né? Se ele é negativo, ele é o contrário ao H0. Né? Para que dá aqui aquela ideia. Né? Para um lado ou para o outro. Aí você pode falar, mas por que esse cara não é o Ki H0? Né? Porque o campo H dentro não é o H0. Né? O campo H dentro é isso. O M é isso vezes Ki. E o B, você pode eliminar da relação deles aqui, né? Escrever assim. Repare que como o Ki é menor que 1 em módulo, o B é na direção do H. Agora a magnetização pode ser ou não ser, depende do sinal do Ki. E fora, não tem magnetização, então o B e H são a mesma coisa, só fora um Mi 0. E esse cara é um campo de dipolo. Aqui, né? Então o H0 mais esse cara é o campo de dipolo mais H0. E o momento de dipolo aqui, repara que eu troquei a letra, né? Talvez não comentei, né? Chamando o momento de dipolo o momento de dipolo de M, ao invés de Mi, para não confundir com Mi do meio, né? Mi 0 e Mi. Então olha aqui que ele fica curioso, né? Ele tem como tem o meio lá magnético, né? Aparece aqui tipo volume, como se fosse assim, né? Posso dividir por 3, multiplicar por 3, né? Seria o volume. Digamos, o H0 aqui é o momento de dipolo induzido. Né? E tem esse fator numérico, né? Que ele depende do Ki. Né? Obviamente, se o Ki for 0, não tem esfera. Né? Então não tem magnetização, não tem esse cara aqui todo, então o campo é só o H0 em todo lugar. Né? Então aqui morreu. Né? O material, ele te dá o momento de dipolo, define através do Ki. Só para pontuar. E pode ser na direção do H0 ou paralelo ou antiparalelo, dependendo do sinal do Ki. Se você for comparar esses dois, aqui sim, né? É bem claro que isso daqui é exatamente esse cara, porque multiplica e divide por 3, né? Então aqui dá 4 terços de π ao cubo vezes m. Quer dizer, mais fácil, né? É óbvio, só para ver consistente. Então o momento de dipolo é a magnetização vezes o volume. O miserável é um gênio! Então dá certinho. Então acho que isso deixa mais claro a ideia, né?
Então, o próximo vídeo a gente vai voltar na questão de diamagnético e paramagnético, só que analisando, digamos, de onde isso vem dos elementos básicos, né, digamos, microscópicos. Falou, galerinha. Valeu, abração aí, fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar, e tudo muda, menos o que eu sinto por você.